Olá! Para que nós possamos utilizar as imagens médicas digitais, nós vamos ter que aprender como funcionam de forma simples, de forma rápida, os principais programas de visualização viewers, que permitem que a gente trabalhe com imagens DICOM. Nesse tutorial nós vamos conhecer as características básicas dos visualizadores e aprender os principais comandos que são comuns a todos eles. Existem muitos visualizadores diferentes, alguns são disponíveis gratuitamente na internet. Quem tiver interessado, sugerimos que entre no site www.aidoimaging.com e esse site disponibiliza diversos programas médicos gratuitos, alguns são visualizadores, né? Os mais comuns são o DICOM Viewer, o Clear Canvas, o JImage, o Osiris. E para quem tem computador Macintosh, o melhor, baixem lá, é o Osiris. Osiris com X no final. Todas as companhias que trabalham com imaginologia médica têm o seu visualizador privado, que pertence a essas companhias, né? São programas que, quando completos, precisam de estações de trabalho, ou seja, computadores muito potentes, muito especializados, porque eles têm muitas funcionalidades. Eles precisam fazer reconstruções tridimensionais, reconstruções funcionais, programas gráficos complexos correm nessas estações, né? Mas essas empresas também têm modelos bastante simplificados de visualizadores que normalmente são gravados junto com as imagens do exame num CD ou num DVD. Então, quando a gente coloca o CD ou DVD, ele abre o visualizador automaticamente, ele tem um auto-run e a gente pode fazer as opções básicas com esses visualizadores. Esse é o que nós vamos usar aqui nas nossas aulas. Dois tipos de visualizadores muito simples, básicos, né? Tirados dos CDs e DVDs que vão com o exame. Um é de uma empresa brasileira, de Santa Catarina, Pixel, e outra da Philips. Então vamos ver como funciona, como exemplo, o visualizador da Philips. Então esse visualizador é bastante leve, né? Antes de começar a mexer com ele, eu só quero entrar nessa pasta aqui, onde estão as imagens, chamada imagens, para dar uma olhada, uma passeada no exame. Como é que ele se organiza? Vê que o exame, seja uma toma, uma ressonância, um raio-x, o que eu gravar na forma digital, ele vai estar organizado. Então, por exemplo, o exame aqui da Mariazinha está dividido em duas séries, e cada uma dessas séries é composta por uma quantidade muito grande de imagens. Vejam só que essas imagens são do tipo DICOM. DICOM, então, é aquele protocolo específico para ver imagens médicas. Então, ele tem a extensão DCM. Tem o número da imagem, ponto DCM, indicando que é uma imagem DICOM. Então, vamos voltar aqui algumas telas e vamos começar do zero. Então, está ali, vamos ver o exame da Mariazinha no protocolo Philips. Clicamos na imagem, apareceu o visualizador. Como então nós não estamos trabalhando com CD e DVD, o auto-run não funciona, vamos abrir, clicando duas vezes, abre o ícone da empresa e abre a série, se ele já foi carregada, ou então abre-se uma janela que vai permitir você selecionar da onde você vai obter as imagens. Então, você tem que saber aonde está, vamos procurando até encontrar onde está o nosso exame dentro do nosso computador, ou do nosso disco, do nosso pendrive. Localizei ali o exame da Mariazinha e vou pedir para carregar. Load. Clico ali, ele vai mostrar as duas séries do exame da Mariazinha. Tá? Posso abrir as duas juntas ou uma de cada vez. Então, se eu clicar na linha de cima, ele seleciona as duas. Daí eu carrego no load. Ele quer saber se eu misturo as duas imagens ou não. Pode pôr não. E ele carrega a primeira das duas séries. Esse visualizador
embora ele possa dividir a tela, o melhor é sempre trabalhar com a tela única, vendo uma imagem de cada vez. Cada imagem traz um monte de informações sobre o paciente, o equipamento, a imagem, e a forma como essas informações são distribuídas na tela varia de um programa para o outro, né? Nessa nossa apresentação, as informações sobre a paciente estão no canto superior direito. Vemos lá aqui, exame de Dona Mariazinha, realizado no dia 12 de janeiro de 2009. Né? No canto inferior esquerdo, por exemplo, estão as informações sobre a técnica de exames. Quantos quilovolts, isso aqui é um exame de tomografia. Então, quantos quilovolts, quantos miliamperes foram usados para obter essa imagem que eu estou vendo. A espessura do corte, que é 3 milímetros, e qual é a famosa janela de visualização em unidades Hounsfield, onde W indica a largura da janela e L o centro. Tá? Importante saber que em todos os programas, cada função pode ser executada usando diferentes caminhos. Né? Sempre existe uma barra de menus e existe uma barra de ícones. Eu posso acessar qualquer função por qualquer um dos dois, ou através de outros atalhos, mas pelo menos através dessas duas formas. Né? Vamos demonstrar somente a navegação pelos ícones, que é a mais simples que a gente usa no dia a dia. Tá? Então, para mudar de série, clicamos no ícone próxima série e quando eu quero voltar, série anterior. Fácil, né? Para surfar entre as imagens, mudar a imagem de uma determinada série, nós podemos fazer de várias formas. Mover a rodinha central do mouse, que fica entre o botão direito e esquerdo. Rodando a rodinha para cima ou para baixo, nós vamos mudar de imagem. Podemos usar também as flechas do teclado, que elas mudam a imagem. Para mudar as características da imagem, nós podemos usar o botão esquerdo do mouse, inicialmente clicando no ícone da ação que nós queremos. Tá? Então, eu quero mudar o zoom, eu clico na lupinha, que é o zoom, e depois, em cima da imagem, eu arrasto o mouse para a direita ou para a esquerda, enquanto eu estou apertando o botão, e ele vai fazer com que o zoom mude. Se eu voltar lá e clicar com o botão esquerdo em cima do ícone PAN, eu vou poder mover a imagem. Né? Então, mantenho o botão esquerdo apertado e vou poder colocar a imagem, o centro da imagem onde eu quiser. Se quisermos mudar a janela, veja, quem tem dúvida o que é janela na aula de introdução, é fundamental saber ou entender o que é uma janela de visualização para depois trabalhar com as imagens. Então, nós vamos lá no ícone WinLev e aí podemos, clicando aí com o botão esquerdo, passamos a mudar a janela. Né? Mudamos a largura da janela, movendo o mouse horizontalmente. Ou mudamos o nível da janela, fazendo o mouse se mover verticalmente. Ah, mas eu mexi aqui, ficou uma bagunça, agora não vejo mais nada, perdi completamente. Então existe lá em cima um ícone WL, né? São o nível e a largura das janelas, presets, que são janelas padrões para cada região, que quando você se perde, você clica lá, escolhe a janela que você quer e ele vai para uma janela padrão que normalmente deve mostrar razoavelmente a imagem. Tá? Existe um outro íconezinho ali, o Tool, que aciona um outro menuzinho com um monte de funções que servem para você fazer medidas, principalmente na imagem, medir distâncias, ângulos e coisas assim. Ao fechar essa janelinha, aquela medida ou aquele coisa que eu fiz desaparece e volta a imagem a ficar limpa. Bom, é claro que existem muitas outras funções que nós vamos aprender no decorrer do curso, mas vamos praticar essas mais básicas primeiro. Então, aprende a carregar o paciente, a mudar a série, a navegar dentro da série e fazer algumas funções como mudança de janela, zoom, fazer algumas medidas, né?
Isso vai ser essencial para nós começarmos o nosso curso prático de imagens. Obrigado.